Fala, meus queridos. Boa tarde, bom dia, boa noite. Boa tarde, bom dia, boa noite. Pessoal, dando continuidade aqui, né? Hoje eu vim mostrar para vocês como diminuir a, a cobrança de taxa aí da NEO, tá? Bom, como vocês já sabem, para quem movimenta pouquinho a taxa, ela é meio ardida, né? Então, como que você vai fazer para ficar sem pagar a taxa alguns meses, né? E às vezes, tipo, mesmo que você, quando você for pagar, você vai demorar muito mais tempo para pagar, você vai pagar menos do que você lucrou. Então, eu vou te explicar como que você vai fazer isso, tá? Pessoal, muito simples, tá? O que que você vai fazer? Nas ordens, você vai vir aqui e vai ativar a função de hold, tá? Vantagens: você vai pagar menos taxa, metade ou às vezes até menos da metade. Como assim, Bruno? Como assim menos da metade? Tá vendo aqui, ó? Se eu vim aqui em ordens fechadas, eu consegui no IOTA sair com 0,08 de prejuízo. O que que significa isso? Que quando ele foi deixar a parte da minha moeda lá, era tão pouco que ele ia deixar, que ele deixou tipo o mínimo que dava. E na hora dele tirar, ele tirou menos do que ele colocou. Então eu coloquei 11 dólares, ele tirou 10,99, mas o lucro ficou praticamente todo ali na moeda. Tá? Então quando ele for fazer isso, ele vai retirando ali só metade do lucro, né? Por exemplo, eu lucrei 100 reais, 100 dólares ali na moeda. Ele vai tirar 50 e vai deixar 50 na moeda. Só que a NEO, o que, que ela faz? Ela taxa apenas o seu lucro em dólar. O lucro em cripto, ele não taxa. E aí, esse é o pulo do gato. Se você deixar parte da moeda em hold, você vai conseguir aí metade do seu lucro apenas vai para pagar a taxa, tá? Bruno, mas eu não quero fazer hold. Bom, você quer economizar a taxa? Então coloca o hold. E aí o que você vai fazer? Dá uma olhada aqui. Tá vendo? Essas são as moedas que eu acumulei durante os dias de trade aí, tá? Então, o que vocês vão notar nos próximos dias é que minha taxa de lucro ela vai cair. Por quê? Porque metade do meu lucro vai estar em moeda. E aqui ele vai só as operações fechadas em USD, só em dólar, tá? Então, ativar a opção em hold. E aí o que ele vai fazer? Ele vai guardar essas moedas. Vocês estão vendo aqui, ó. Então eu tenho 70 centavos de dólar em ADA, 0,15 centavos em IOTA, 0,24 centavos em LTC, em ZEC, em BTC e assim por diante. Então o que você vai fazer? O bot, o robô, ele vendeu, você vai ficar com metadinha ali no lucro. Você vai lá e vende na mão. Mas você tem que vender a quantidade que está aqui. Se você atravessar o robô, ou seja, você vendeu uma ordem que ele está comprada, já vi gente que tenta fazer isso. Então o cara está aqui, 0,2. O que eu vou fazer? Eu vou vender o mesmo que aí não paga taxa. O robô ele te bloqueia. Ele não deixa você operar, porque é meio como se você estivesse atravessando ele. Então você tem que saber a quantidade que você tem na moeda e na hora de você vender, você vai lá e coloca essa quantidade, tá? Então você economiza metade aí da taxa, praticamente, ou às vezes até mais, só vendendo na mão, tá? Mas tem pouquinho, então deixa acumular. Quanto mais dinheiro você tiver, mais dinheiro você vai lucrar, mais dinheiro vai ficar no hold, tá? Aí você pega e vende essa moeda, pessoal. Isso, cara, no começo eu não fazia isso. Praticamente não fiz a primeira semana, os primeiros 15 dias. Então, nossa, eu vi aqui, olha, $1,60, olha aqui $1,60, aqui 75 centavos de dólar. E assim, você vê o lucro alto, porém o que sobra nas moedas é nada. E aí você tem que pagar a taxa maior. Além disso, pessoal, a dica é: cadastrem-se no meu link. Você tem 5% de isenção aí nos 3 primeiros meses, tá? E além disso, você consegue me ajudar um pouquinho aí para diminuir um pouquinho minha taxa, beleza? Então, pessoal, basicamente é isso, não tem muito segredo. Ativem a opção de hold, tá? O hold, ele vai deixar só lucro da moeda. Dificilmente ele vai deixar mais do que o seu lucro, igual aconteceu uma operação no meu caso. Então, dificilmente ele vai deixar mais do que o seu
o seu lucro lá na moeda. Então, como aqui, esse dinheiro é só lucro. Eu tenho 1,75 dólar em lucro de moeda. Aí eu vou lá e falo, hoje eu quero vender, eu acumulei uma quantidade de iota aqui, vou lá e vou vender esses iotas. 0,62,2. 0,56,2 iota. Eu vou lá e vendo. Aí depois que eu vendi, eu vou lá e coloco aqui, informar venda, porque aí ele vai fechar isso aqui e vai começar a acumular de novo. Para quê? Para quando você for vender de novo, você não vender mais do que realmente você tem ali na parte de hold, tá? Isso serve para quê, pessoal? Como o robô ele é focado em hold, ele deixa parte do seu lucro em hold. E assim, um amigo meu falou uma coisa que faz muito sentido. A Neo é uma maquininha de criar moeda. Então ela vai meio que acumulando as moedinhas ali para você, tá? Cara, mas o Bitcoin quase não tem nada. Olha aqui, tem merda nenhuma em Bitcoin. Pessoal, longo prazo. E além disso, eu mexo com um pouquinho de dinheiro. Cara, o meu dinheiro total aqui, em tese, seria 328 dólares. Mas o meu capital total é 188 dólares. Né? O capital total que eu tenho aqui, tipo, em ordens, mais o que tem sobrando. Né? Então, assim, eu teria que ter 328 dólares para eles filarem todas as ordens. Que, né, eu já expliquei, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas, basicamente, é isso, tá, gente? Coloquem a opção de hold, ativem a opção de hold. E aí, cara, se você tiver pouquinho dinheiro, você pode esquecer lá por meses, tá? Aqui, só para vocês terem noção, o que eu acumulei de que eu vou ter que pagar de taxa, tá? Então, nessa primeira quinzena, eu tenho que pagar $1,40 de taxa. Só $1,40, velho. Se eu tivesse com o hold ativado, 70 centavos de dólar. Ou seja, 10 meses aí, 10 meses não, né? 10 quinzenas, que seriam 5 meses, operando lá, tal, até eu ter que pagar a taxa. Só pra gente ter uma noção, a taxa a partir de 10 dólares, tá? Então, para eu ter 10 dólares, né, de taxa, eu teria que lucrar aí mais ou menos 5 vezes mais, ou seja, 50 dólares de taxa de lucro para eu pagar 10 dólares de taxa. Na verdade, você tem que lucrar até mais. Vamos pensar aí, 60 dólares de lucro para pagar 10 dólares de taxa. Se eu ativar a opção de hold, eu dobro isso, ou seja, 120 dólares de lucro para pagar 10 dólares de taxa, tá? Bom, vai demorar muito tempo até chegar nesses 10 dólares de taxa com a opção de hold ativado. Isso facilita para quê? Para você não ter que olhar o robô. Você deixa ele operando aqui, velho, e vai. Chegou perto de 10, aí você vai lá e paga. Por quê? Porque você pode ficar de boas mais um tempão. Fechou? Então a dica de hoje é essa. Qualquer dúvida, sugestões, deixa aqui nos comentários. Tamo junto e fui.